Vamos lá, segundo ano. O assunto de hoje, ainda um tempo verbal, simple past. Por que a importância de conhecer tanto os tempos verbais? Lembrem-se, nós estamos já com a preparação iniciada para onde? Enem. Enem é interpretação de texto, fora outras universidades e institutos federais que precisam, eles pedem muita parte gramatical, então precisamos conhecer? Sim. Existem várias formas de falar de algo que aconteceu no passado e o simple past é o mais comum deles. Ele é utilizado para falar de uma ação que iniciou e já encerrou. Não deu continuidade, começou e já terminou, tá? Eu fiz minha prova semana passada, pronto, foi algo que eu fiz. E aqui, exemplo, I play basketball on weekends. Eu jogo basquete nos finais de semana. É uma ação que eu realizo sempre, então não está no passado. O exemplo logo após é I played basketball last weekend. Eu joguei basquete na semana passada. E o que identifica o verbo no passado? Terminaçãozinha ed. O verbo play, jogar, ganhou a terminação ed para ficar no passado. Isso identifica que ele está no passado e que ele é um verbo regular. Verbos regulares, eles têm a terminação ed. Se o verbo já terminar em e, acrescenta só o d e tem a regrinha do ied. Quando é que eu vou usar ied? Se o verbo terminar em y e antes do y vier uma consoante. Então, eu tiro o y e acrescento ied. Aqui tem uns exemplos. Work, ele entra na regra geral, acrescenta ed no final. Worked, que é o verbo trabalhar. Like, já terminou em e, então acrescento só o d. Liked, que é gostar. Study, estudar. Y e antes do y veio uma consoante, então tiro o y e acrescento ied. Studied, ok? Lembrando que like não significa apenas gostar. Like, ele pode servir como o significado de como, certo? I am a good girl like her. Eu sou uma ótima pessoa, assim como ela, certo? Só vai ter o sentido de... Por isso que é importante ter o quê? Texto, sentido do texto. Aqui exemplos. I worked yesterday. Trabalhei ontem. She liked apples. Ela gostava de maçãs. They studied for the test. Eles estudaram para a prova. Existem alguns verbos no passado que não possuem as terminações ed, de e ied. São os verbos irregulares, certo? E aí o verbo regular não tem regra. Ele muda totalmente a escrita dele do presente para o passado. Aqui alguns exemplos. Write mudou só o i para o o. Wrote, que é o passado, ele é um verbo irregular. Go mudou tudo, que é o verbo ir. O passado dele é went. E tell, que é falar, ficou told. Certo? Aqui alguns exemplos. A lista é imensa. E aqui aplicado numa frase. Shakespeare wrote many books. Shakespeare escreveu muitos livros. I went to the mall yesterday. Yesterday significa ontem, já me identifica que é passado. Eu fui ao shopping ontem. She told him a secret. Ela contou um segredo para ele. Seguindo, vamos ver como é que faz perguntas. Eu vou utilizar o auxiliar did. Did, que é esse D e D. E aí o verbo só vai seguir aquelas regrinhas do ED, somente o D ou IED, ou se for irregular, mudar a escrita na forma afirmativa. Na forma interrogativa, o verbo vai ficar do jeitinho que ele já é. Por quê? Porque eu estou utilizando o auxiliar did, e esse did já caracteriza que é passado, certo? Então, onde eu diria I went to school yesterday, eu fui para a escola ontem, se eu for perguntar, eu vou deixar o verbo go mesmo.
Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Play, que na afirmativa seria played. I played soccer yesterday. Se eu for perguntar, fica só play. Did they play soccer? Eles jogaram futebol? Did you do your homework yesterday? Você fez o seu exercício, sua lição ontem? Negativa. A negativa você vai usar didn't ou did not. É a mesma coisa, tá? Did not é a mesma coisa que didn't. Fica a seu critério qual das formas você vai utilizar. A não ser que numa prova ele peça para você colocar na forma contraída, que é o didn't. E da mesma forma da interrogativa, na negativa o verbo fica na forma normal, tá, gente? Não vai precisar colocar ele no sentido de passado, porque o didn't ou did not já identifica isso. Então, a negativa. You didn't work yesterday. Você não trabalhou ontem. She didn't dance at the party. Ela não dançou na festa. The teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos alunos. Você não precisa, reforçando, colocar o verbo no passado quando estiver perguntando ou negando. O verbo fica na forma normal. Aqui. Como seria na afirmativa? You played soccer yesterday. Como ficaria na interrogativa? Did you play soccer yesterday? Na negativa, you didn't play soccer yesterday. Fica bem melhor de entender visualizando, né? Outro exemplo, que o verbo irregular, went. You went to school this morning. Você foi à escola pela manhã. Perguntando, did you go to school this morning? Você foi à escola hoje pela manhã? Negando, you didn't go to school this morning. Você não foi à escola pela manhã. Certo? Então, é tranquilíssimo. Tudo eu digo isso, né, gente? Mas é verdade. Fica melhor da gente exercitando, tá certo? Como sempre. Então, por favor, peguem o TD, respondam, participem da aula, tá certo? A presença de vocês e a participação é muito importante pra gente, tá bom? E é isso, a gente se vê na próxima.